Boa noite, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos na nossa reunião de passe desta noite. Convido vocês para que juntos possamos elevar nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, lembrando que Ele nos disse um dia: onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí mesmo eu estarei. Então, meus amigos, na presença de Jesus, nesta reunião dirigida pelos amigos da equipe de Francisco e de Paula Vitor, que possamos nos dispor a oferecer o melhor de nossos corações. Vibrações de paz, vibrações de equilíbrio, vibrações de harmonia e de amor. Que assim seja. Eu escolhi para refletirmos nesta noite a respeito de um texto que está no capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, e o capítulo 11º fala amar o próximo como a si mesmo. Esse texto é de Pascal e ele é muito, muito importante. Então, se vocês quiserem lê-lo na íntegra, vale a pena. Eu vou ler apenas o primeiro e o último parágrafo. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. Digo coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo, é a negação da caridade e, por consequência, o maior obstáculo à felicidade dos homens. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade, não haverá tranquilidade na sociedade, digo mais, nem segurança. Com o egoísmo e orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmo respeitados. Na questão 913, em O Livro dos Espíritos, Kardec questiona: dentre os vícios, qual é que se pode considerar como radical? E os Espíritos respondem: já o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. E Kardec, ao comentar sobre as questões do egoísmo, diz o seguinte: o egoísmo é a fonte de todos os vícios e a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver o outro é o objetivo que deve ter em todos os seus esforços o homem que quer assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Então, meus amigos, se a gente observar o contexto da nossa sociedade na atualidade, e até podendo restringir esse contexto ao nosso país, não podemos negar que o egoísmo se evidencia de forma contundente e ainda apresenta uma das suas facetas mais cruéis, a indiferença, que significa estar alheio ao outro, não se importar, banalizar o mal. Quantas vezes a gente ouve as questões propostas pela indiferença? Que me importa? E daí? Fazer o quê? Mas é importante pensar que quando o egoísmo e a indiferença prevalecem numa sociedade, ela está em risco. Cresce a violência, cresce o ódio, cresce a mentira, cresce a intolerância, cresce o medo. Eu sei que esse cenário parece ser assustador, mas por isso é importante que a gente ouça as vozes que clamam pela fraternidade, as vozes
que clamam pela proteção da natureza, as vozes que clamam pela diminuição da desigualdade, que clamam pelo respeito às diferenças, que clamam por relações pacíficas entre as pessoas e os povos. E é preciso também olhar para as iniciativas, os movimentos, as ações que grupos e pessoas organizam para enfrentar as propostas danosas do egoísmo e da indiferença. Um exemplo recente é o movimento Vidas Negras Importam, que visa enfrentar o racismo, valorizando a vida para além da cor da pele. Exatamente, vidas negras importam porque todas as vidas importam, qualquer tipo de vida importa, inclusive a vida dos rios, dos oceanos, das florestas, dos animais, de toda a natureza da qual nós fazemos parte. Eu sei que muitos de vocês que me ouvem podem estar dizendo, ela fala do movimento Vidas Negras Importam, mas houve tanta violência em muitos protestos deste movimento. Isso é bom? Não, não é bom. Não é bom mesmo. Mas isso deve-se à pouca evolução que nós temos, seres humanos que habitamos esse planeta de provas e expiações. Então, muitas vezes as pessoas têm uma proposta boa, mas ao lutar por ela, utilizam métodos ruins. A violência é sempre ruim, mas convém lembrar também que muitos grupos que estiveram presentes nesse movimento agiram de forma pacífica, com o objetivo tão só de vencer esse horror que é o racismo. Então, nós precisamos nos aliar a esses movimentos e a essas vozes que clamam pela fraternidade e pela paz. Nós precisamos despertar para a conexão que existe em toda a criação. E para isso não é preciso nem ter religião e nem mesmo acreditar em Deus. É só prestar atenção na vida, observar a vida e ver que cada um de nós estamos ligados a todos os seres humanos e que todos nós, seres humanos, estamos ligados à natureza. Somos seres interdependentes. Então não dá para pensar só no eu ou só no eu e os meus. Isso é andar na contramão da vida. E as consequências são desastrosas para todos. O egoísmo é uma ilusão que nasce, como bem disse o Papa Francisco, do pensamento do homem de que o mundo só pode ser melhor se for melhor para ele. E essa ilusão tão aviltante, ela vai crescendo, crescendo, até chegar na indiferença. A indiferença que é a inexistência do vínculo. A impossibilidade do vínculo. A pessoa nem ama e nem odeia. Ela simplesmente não se importa com o outro. A indiferença é uma coisa tão terrível porque ela ergue muros. Ela não constrói pontes. Ela não abre possibilidade para a acolhida, para o diálogo e para encontrar todos juntos propostas que sejam boas para todos. Por isso, Pascal disse aqui no seu texto que a sociedade está em perigo quando o egoísmo está presente e que não há tranquilidade nessa sociedade, nem mesmo segurança. E não há mesmo. Nós vemos hoje quantos estão trancados dentro das suas casas, usando todos os meios, ficando prisioneiros dentro de suas casas, porque tem medo do outro. O outro que é seu irmão, o outro ao qual está ligado, porque todos estamos ligados uns com os outros, porque somos filhos do mesmo Criador. Então, o egoísmo é muito danoso para a sociedade, é muito perigoso para a sociedade. E se nós já conhecemos o seu mal, lembremos do antídoto, que é a caridade. Lembremos da caridade, não a caridade do jeito que a gente entende, de dar esmola, de dar algo que está sobrando na minha casa, de oferecer alguma coisa, mesmo que seja uma coisa importante, mas uma coisa material. Não, a caridade não se restringe só a isso, ela vai muito além disso. Então, quando Kardec pergunta aos espíritos da codificação qual o verdadeiro sentido da caridade, eles respondem,
benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E eles ainda ressaltam: o amor e a caridade são complementos da justiça, porque amar ao próximo é fazer por ele todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos, E os Espíritos também dizem que o egoísmo só diminui quando há a prevalência moral sobre a prevalência da vida moral sobre a vida material. Então, meus amigos, está aí o antídoto, está aí a forma de combatermos este mal. Que a gente possa pensar com carinho, se queremos preparar um mundo melhor para nós mesmos e para as próximas gerações. Que a gente possa combater o materialismo, que não considera o ser humano, que não considera o ser, porque considera o ter, que distancia o homem da sua própria essência e o afasta dos outros, que foca tudo na vida material e não se importa com a vida do espírito, com a vida moral. Que combater o materialismo não implica usar de força, de violência, mas combater o materialismo é trabalhar incansavelmente, todos os dias, para fazer prevalecer nas nossas relações a moral de Jesus. A moral de Jesus, que é a moral da paz, que se contrapõe à violência, que é a moral do perdão, que se contrapõe à vingança, que é a moral da inclusão, que se contrapõe à exclusão que está presente em todos os tipos de preconceito. É a moral do amor ao próximo, da acolhida, do socorro, da ajuda a todas as criaturas necessidades, seja quais forem as suas condições, sem julgamento. A moral de Jesus, que está pautada no amor e na caridade. Que nós possamos envidar todos os esforços para que os ensinos de Jesus se façam presentes em toda a sociedade e a sua prática nas relações humanas. Só assim nós poderemos construir um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo de fraternidade, um mundo que não exclui, mas um mundo que inclui todos como irmãos, vivendo fraternalmente. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos para realizar o nosso passe. Nós pedimos que nós possamos nos colocar com disposição, com confiança em Deus, nosso Pai, de que estamos recebendo tudo aquilo que nós necessitamos. Então, que nós possamos realizar o nosso silêncio interior, nosso recolhimento, através da respiração profunda e calma. Então, inspiremos pelo nariz e respiremos pela boca vagarosamente. Inspira, expira. Inspira, buscando silenciar a mente, a agitação do corpo. Respira, soltando toda a tensão. Mais uma vez, inspira e solta o ar calmamente pela boca. Prosseguimos neste movimento até percebermos que estamos mais calmos, mais serenos, mais preparados para nos conectarmos com a espiritualidade maior. Então, nós vamos nos vendo, nos imaginando entrando numa sala muito espaçosa, vazia,
e nós nos colocamos no meio dessa sala. E é então que percebemos que seres luminosos começam a entrar na sala e vão fazendo um círculo em nosso torno e estendem as suas mãos na nossa direção. Das mãos desses seres partem raios de luzes brilhantes, uma luz muito clara, que vão todos na mesma direção, do alto da nossa cabeça. E de lá se expande em direção a nós, caindo vagarosamente e nos penetrando intensamente por essa luz. Ao cair na nossa cabeça, essa luz se forma como um redemoinho e vai passando por todo o nosso ser e vai nos limpando de todo o fluido menos puro, de toda energia danosa que nos prejudica e vai nos retirando tudo aquilo que nos impregnou durante toda a semana, todo esse dia, todas as preocupações, os medos excessivos, todas as emoções negativas, tudo aquilo que leva-nos ao desencanto, às angústias, tudo isso vai sendo limpo por esse redemoinho. Coloquemos força nessa mentalização, desejando sinceramente nos limparmos de todos esses fluidos ruins. E vamos nos aliviando no contato dessa luz, até ela cessar. E é então que os mentores amigos, estendendo as suas mãos novamente, começam o trabalho de refazimento das nossas energias. Novamente das mãos deles, partem uma luz na direção do alto da nossa cabeça. Uma luz muito branca, muito clara, que vai descendo vagarosamente e vai penetrando por todo o nosso ser, ao nível do mental, do físico, do nosso corpo físico, da mente, do nosso estado psicológico, do nosso emocional, do nosso ser mais profundo, do nosso espírito. Então, no nosso campo espiritual, todos esses níveis que formam nós como um ser imortal que somos, está neste momento sendo revestido por essa luz, como se nos alimentando de força, de bom ânimo, de alegria, de paz. Essa energia vai nos acumulando de bênçãos e vai nos fortalecendo, vai nos ajudando a pensar melhor, com clareza, com boas ideias, com pensamento que nos ajudam a resolver os desafios que enfrentamos. Vai nos ajudando a administrar melhor os nossos sentimentos, de forma a torná-los positivos. Esses fluidos refazedores vão nos tornando criaturas mais saudáveis, com disposição para o bem. Nós vamos nos sentindo renovados, pacificados. Então, que nós olhamos para esses seres ao nosso entorno e lhes agradecemos profundamente por essas bênçãos recebidas. Nós agradecemos a Jesus, esse irmão maior que nos acumula de bênçãos em todos os momentos da caminhada. E muito agradecemos a Deus, nosso Pai, que nos permite ter tudo aquilo que nós necessitamos. Rendemos graças ao Pai de bondade. Por tudo nós agradecemos nesse instante.
agradecemos também a presença, o contato de vocês, né? E desejamos profundamente que vocês tenham uma excelente semana e até sexta-feira, quando estaremos de volta.